Os vilões são quase sempre os pontos mais complexos dos seus filmes. Personagens que se destacam e arrastam uma multidão de fãs, mesmo com a atrocidade que eles cometem. No papel, não deveríamos ter tanto apego a eles, então por que gostamos tanto dos vilões? Bem, a resposta disso pode estar na vida real. Quando nós vemos um caso pela televisão, as nossas reações são infladas pedindo justiça a qualquer custo. Toda a vida daquela pessoa se resume àquele crime. Mas quando alguém que conhecemos, a nossa reação tende a mudar. Parte porque criamos uma ligação ao conhecer a sua história, e a outra parte porque as pessoas ao nosso redor nunca seriam capazes de fazer uma atrocidade. Com os vilões, algo parecido pode acontecer. Os filmes criam a sua história à nossa frente, e quanto mais eles aparecem, mais nós criamos empatia e justificativa para os seus erros. Peguemos a saga Sexta-feira 13 como um exemplo. Jason é muito mais do que um assassino em série. Ele é uma monstruosidade mortal que mata brutalmente os arados que entram em seu acampamento. Então, por que torcemos por alguém assim? Bem, porque conhecemos a sua história. Em seu primeiro filme, em 1980, Jason era só um garotinho tentando fazer amizades em um acampamento de verão. Mas no lugar disso, ele sofreu um bullying tão severo pela sua aparência que quando ele caiu no lago, ninguém o socorreu. Sua mãe é a primeira que começa a vingança contra os funcionários do acampamento, e ao vê-la morta, ele vira a monstruosidade que conhecemos hoje. Nós conhecemos a história dele, nós sentimos empatia pelo que ele sofreu, alguns até com mais intensidade por terem passado por uma situação semelhante. E é claro que nós somos levados ainda mais para ele quando os outros personagens são adolescentes desagradáveis, cheios dos mais estereotipos da sua idade. Killmonger é um vilão tão controverso quanto por causa dos seus atos, mas nós também entendemos a sua dor. O seu pai foi morto pelo seu próprio tio, e ele foi deixado para trás pelo Pantera Negra para manter uma mentira. Foi isolado da sua cultura, da sua história, por um crime que ele nem tinha cometido, vendo pessoas como ele sofrendo todos os dias, enquanto o povo de Wakanda vivia sua própria utopia sem querer ajudar os seus iguais, por medo de algo que poderia acontecer com eles. Ele passou dos limites pela forma como ele tentou reverter a situação. Os assassinatos, a guerra com o pretexto de revolução, mas ele é só alguém criado em um lugar de extrema desigualdade, assim como muitas pessoas. Por isso ele tem a nossa simpatia. Além disso, é muito mais fácil de se identificar com quem cresceu em uma situação parecida com a nossa do que alguém vindo de uma família real em uma grande utopia. O privilégio da beleza é algo importante para a nossa conversa. Pessoas consideradas atraentes tendem a receber mais oportunidade na vida, porque são vistas como merecedoras e destinadas ao sucesso. Isso vem desde a nossa infância, quando as crianças recebem tratamentos diferenciados na sua criação, e vai até quando cometemos crimes, onde pessoas atraentes têm menos chances de serem consideradas suspeitas e culpadas, mas mais chances de voltarem à sociedade. Por isso, vamos ver um pouco o visual dos vilões. Billy e Stu, do Pânico de 1996, se tornam virais todos os anos, dois jovens que se revezaram para matar os seus amigos. Billy é sempre um dos suspeitos, mas ao mesmo tempo, eles criam uma dúvida ao mostrar uma imagem de um namorado cuidadoso que só quer proteger a sua namorada. Essa narrativa é fácil de ser aceita, quando o namorado é um jovem charmoso, bonito e com um ar de bad boy. E toda vez que ele comete um deslize, revelando a sua verdadeira natureza, isso é fácil de encobrir, dizendo que estão tentando incriminá-lo por estereotipos. Até mesmo quando os dois são revelados como assassinos, não podemos negar que eles são bonitos. Jennifer de Garota Infernal tem uma parte da empatia e uma parte do privilégio de beleza. Pela empatia, podemos dizer que ao mesmo tempo que ela é a vilã, ela também é a vítima. Ela apenas se tornou uma assassina pela sua sobrevivência. E acima de tudo, não podemos negar que a imagem de Megan Fox não nos faz torcer mais por ela. Outro ponto importante é a forma como o roteiro se desenrola para torcermos pelo vilão. Um vilão carismático, personagens chatos ou problemáticos, uma história de origem que fale com os espectadores, até mesmo um único momento que chame a atenção ou que seja engraçado. Tudo pode ser usado a favor do vilão, mesmo que não seja a intenção de quem o escreve. Um dos maiores exemplos disso é o Coringa. Não é como se não gostássemos do Batman ou torcêssemos pela sua derrota, mas a imagem do Coringa é tão forte que é quase impossível não ser hipnotizado por ele. Coringa é um homem comum, que sofreu até enlouquecer completamente, passando a buscar apenas a destruição da ordem. Alguns até dizem que ele é o verdadeiro herói da história,
desconsiderando completamente a onda de mortes e destruições que ele fez outras pessoas comuns, como ele era antes, passarem. Temos que admitir, estamos muito mais perto do homem louco do que do bilionário justiceiro, mas também temos que admitir que os meios dele não são justificáveis. Além do contexto que cria a empatia e a identificação, nós podemos falar que a imagem do Coringa é uma das mais marcantes entre os vilões. A sua pedra de cor, o seu terno, o seu sorriso, a sua maquiagem, o seu senso de humor e a maneira sem emoção de como ele leva a vida são alguns pontos que chamam a atenção para ele. Na categoria Slasher, o roteiro é um dos grandes aliados para se fazer os vilões se destacarem. Em parte dessa categoria, eles apresentam a mesma forma. Os vilões são apáticos e cruéis, escondidos atrás de suas máscaras enquanto vão atrás de suas vítimas. Alguns desses vilões são realmente originais e legais, outros são cópias ilegais, e outros só existem, mas parte da graça desses vilões são os protagonistas que vêm com ele. Pense em Halloween. Michael Myers é um dos precursores do gênero. Sua apatia enquanto caminha lentamente para sua vítima é tão legal de se ver, mas a sede de Laurie em sobreviver é tão incrível quanto ele. Nós vamos assistir todos os filmes esperando que os dois vençam de alguma maneira. Esses são os bons filmes de slasher. Você pode torcer pelo vilão, porque ele parece tão legal, mas também pode mergulhar nos outros personagens. Aqueles que são mais chatos te fazem torcer mais pelo vilão. Aqueles que são mais legais te fazem torcer para que o vilão erre pelo menos uma vez. Os filmes especiais sobre as origens dos vilões são uma tendência atual. Cruella, Malévola e até mesmo o próprio Coringa ganharam filmes solos que mostraram a sua versão das tragédias dos clássicos. Passamos a gostar de vilões que até ontem nós odiávamos. Quem poderia imaginar que o filme de um personagem como a Cruella abriria tantas portas para um personagem que o objetivo é perseguir filhotes? Outro filme que se encaixa é Os Jogos Vorazes, A Cantiga aos Pássaros e das Serpentes, de 2023. Conhecíamos Snow como o senhor símbolo de um regime ditatorial, em uma distopia que fazia jovens se matarem para conseguirem sobreviver para o seu povo. No filme de 2023, ele ainda continua um homem com tendências ditatoriais, narcisistas e até mesmo psicopáticas. Mas no começo do filme, ele é mostrado como um jovem que está passando por dificuldades financeiras, que vê essa última salvação participar de um ato como os jogos, como um dos mentores. Ele se apaixonar pela garota que ele é mentor também é importante. O Senhor deu lugar para um jovem bonito, que acaba gostando de uma garota tão bonita quanto. Um prato cheio para os apaixonados torcerem por eles. Mas é no final que começamos a perceber a sua verdadeira natureza. Ele não está fazendo aquilo só porque ele é obrigado. Ele está fazendo aquilo porque a sua verdadeira ambição é maior do que qualquer vítima daqueles jogos. Ele até pode amar o seu amigo Sejanus ou Lucy Gray, mas eles nunca seriam tão importantes quanto seu amor pelo poder.